Olá, aqui é a Isa Minatel, tamo junto. Esse é o seu Chá Comigo, que eu leio pra você. Um programa em que eu leio livros e comento aqui pra você. Se você estiver tranquilo, você pode fazer o seu chazinho, vir aqui comigo e a gente se acompanhar nessa leitura como se a gente estivesse assim, ó, de pertinho. A gente tá, né? E se você tá na correria, não tem problema. No trânsito, tomando um banho, levando alguém pra lá e pra cá, fazendo comida, guardando coisa, trabalhando, põe fone de ouvido aí, ó, e vamos junto. Ou põe no viva voz. O importante é que eu leio para você. A gente está lendo O que Sobra do Príncipe Harry. Estamos ainda na parte 1 e no capítulo 4. Era domingo, portanto, como sempre, fomos à igreja. Crathie Kirk. Paredes de granito, telhado largo de pinho escocês. Vitrais doados décadas atrás por Vitória. Talvez para espiar o aborrecimento que causava por rezar ali. Alguma coisa a ver com a questão da chefe da igreja anglicana orar na igreja da Escócia. Isso provocava um tumulto que nunca compreendi. Já vi fotografias de nós indo à igreja nesse dia, mas elas não me trazem lembranças. Será que o reverendo falou alguma coisa? Será que ele piorou a situação? Será que prestei atenção nele ou fixei o olhar nas costas do banco e pensei em mamãe? Lembram que ele tinha acabado de receber a notícia do falecimento da mãe, né? No caminho de volta a Balmoral, um trajeto de 2 minutos de carro, alguém sugeriu que parássemos. As pessoas vinham se aglomerando em frente aos portões, a manhã inteira. Algumas tinham deixado objetos. Bichos de pelúcia, flores, cartões, precisávamos agradecer. Paramos o carro, descemos. Eu não via nada além de um manancial de pontinhos coloridos. Flores e mais flores. Eu não ouvia nada além de estalos ritmados vindos do outro lado da rua. A imprensa. Peguei a mão do meu pai em busca de consolo. Depois me xinguei, pois o gesto desencadeou uma explosão de cliques. Tinha dado a eles justamente o que queriam. Emoção, drama, dor. Eles disparavam sem parar. Capítulo 5. Horas depois, papai foi a Paris, acompanhado pelas irmãs da minha mãe, tia Sara e tia Jane. Precisavam obter mais informações sobre o acidente, alguém explicou, e precisavam providenciar o translado do corpo da mamãe. Corpo. As pessoas não paravam de usar essa palavra. Era um soco no estômago e uma enorme mentira, pois mamãe não estava morta. Essa foi minha súbita percepção. Sem nada para fazer além de perambular pelo castelo e falar sozinho, a desconfiança tomou conta de mim. E depois se tornou uma crença inabalável. Era tudo trapaça. E dessa vez a trapaça não era executada pelas pessoas ao meu redor, nem pela imprensa, mas pela mamãe. A vida dela estava uma desgraça. Ela era perseguida, incomodada, mentiam sobre ela, mentiam para ela. Então ela encenou o acidente para desviar o foco e fugir. A ideia me tirou o fôlego, me fez respirar aliviado. É claro, é tudo uma artimanha para ela poder recomeçar do zero. Nesse exato momento, sem dúvida nenhuma, ela está alugando um apartamento em Paris ou arrumando as flores na cabaninha que ela comprou em segredo em algum lugar no alto dos Alpes suíços. Logo ela manda buscar a mim, o Willy. É tudo tão óbvio. Por que não entendi isso antes? A mamãe não morreu, ela está escondida. Eu me senti bem melhor. Então, a dúvida se insinuou. Espera aí. A mamãe jamais faria isso com a gente. Essa dor indescritível, ela jamais deixaria que a gente a sentisse. Imagine causá-la. Então, de novo, a trégua. Ela não teve opção. Isso é o diálogo interno, tá? Da cabeça dele. É a única esperança que ela tem de liberdade. Então, de novo, a dúvida. A mamãe não se esconderia. Ela é guerreira demais para isso. Então, a trégua. Essa é a forma que ela tem de lutar. Ela vai voltar. Ela tem que voltar. Meu aniversário é daqui a 2 semanas. Mas papai e minhas tias voltaram antes. O regresso deles foi divulgado por todos os canais de TV. O mundo os viu pisar na pista de aterrissagem da estação Northolt, da Força Aérea Britânica. Um canal chegou a acrescentar uma trilha sonora à chegada, alguém cantando um salmo em tom pesaroso. O Willy e eu fomos impedidos de assistir TV, mas acho que escutamos. Os dias seguintes passaram em um vácuo, sem ninguém falar nada. Todos permanecemos escondidos dentro do castelo. Pausa para comentar, minha gente. Vocês perceberam o que aconteceu aqui? Não tendo
processado o luto, porque não pôde falar sobre isso com ninguém, não pôde expressar suas emoções, não pôde trocar, não pôde ser ouvido, não pôde ouvir, não teve essa oportunidade, seja porque moravam num país de cultura muito fria e que as pessoas têm um afastamento, sejam por serem da realeza e não poderem ficar demonstrando emoções, seja porque quer que seja, essa criança de 12 anos teve que processar tudo sozinho. Qual foi o mecanismo de defesa do seu cérebro? Inventar uma história, criar uma possibilidade de que aquilo tudo fosse mentira. Sim, as crianças fazem isso. Até adultos fazem isso. Em situação extrema, né? Quando a pessoa tem isso muito exacerbado, é o que a gente chama de lunático, de esquizofrenia, de esquizofrênico. Então, quando a gente não tem a chance de processar as emoções, de ressignificar, de ter os apoios que a gente precisa emocionalmente falando para seguir, o cérebro, o sistema emocional, ele acha uma fuga, alguma forma de escape daquela situação. Era como estar dentro de uma cripta, mas uma cripta em que todos usavam calças achadrezadas e mantinham suas rotinas e agendas normais. Se alguém conversou sobre alguma coisa, eu não ouvi. A única voz que escutava era aquela que sussurrava no meu ouvido, que discutia com ela mesma. Ela se foi. Não, ela está escondida. Ela morreu. Não, ela está se fazendo de morta. Então, uma manhã, a hora chegou. De volta a Londres, não me lembro de nada daquela viagem. Fomos de carro? De avião? Lembram-se que ele estava na Escócia, né? Vejo o reencontro com o papai e com minhas tias, e o encontro crucial com tia Sara. Mas está tudo envolto em neblina e talvez esteja um pouco fora de ordem. Em certos momentos, minha memória se põe bem ali, naqueles primeiros dias horríveis de setembro. Mas em outros, minha memória joga lá na frente, muitos anos mais tarde. Não importa quando aconteceu. Aconteceu assim. William, Harry, a tia Sara trouxe uma coisa para vocês, meninos. Ela deu um passo adiante, segurava 2 caixinhas azuis. O que é? Abre. Eu levantei a tampa da minha caixinha azul. Ali dentro havia uma mariposa? Não. Um bigode? Não. O quê? É o cabelo dela, Harry. Tia Sara explicou que em Paris havia cortado 2 mechas da cabeça da mamãe. Então ali estava, a prova. Ela se foi mesmo. Mas em seguida me veio a dúvida reconfortante, a incerteza salvadora. Não, pode ser o cabelo de qualquer um. Mamãe, com seu belo cabelo louro intacto, estava em algum canto. Eu saberia se ela não estivesse. Meu corpo saberia, meu coração saberia. E nenhum nem outro sabe de nada. Ambos estavam mais cheios de amor por ela do que nunca. Capítulo 6. Willie e eu andamos entre as multidões em frente ao Palácio de Kensington, sorrindo, distribuindo apertos de mão, como se estivéssemos concorrendo ao cargo de premier. Centenas e mais centenas de mãos eram enfiadas na nossa cara, os dedos muitas vezes molhados. Com o que, eu me perguntava? Com lágrimas, me dei conta. Eu não gostava do toque daquelas mãos. E mais, eu detestava a sensação que me causavam. Culpa. Por que aquela gente toda estava chorando se eu não estava? E não tinha chorado? Eu queria chorar. E tinha tentado, porque a vida da mamãe tinha sido triste a ponto de ela sentir a necessidade de desaparecer, de inventar uma enorme farsa, mas não conseguia derramar nem uma gota. Talvez tivesse aprendido bem demais, assimilado muito profundamente o ethos da família de que chorar não era uma opção. Nunca. Eu me lembro das montanhas de flores ao nosso redor, pilhas de um tamanho espantoso, que batiam quase nos nossos ombros. Lembro-me de sentir uma tristeza indizível e, no entanto, ser infindavelmente educado. Lembro-me das senhoras dizendo, nossa, que educado, pobre coitado. Lembro-me de balbuciar agradecimentos sem parar. Obrigado por vir, obrigado pelas palavras, obrigado por passarem dias acampados aqui. Lembro-me de consolar várias pessoas que estavam prostradas, acabrunhadas, como se elas conhecessem a mamãe, mas de também pensar, mas vocês não a conheciam. Vocês agem como se a conhecessem, mas vocês não a conheciam. Isso é, vocês não a conhecem no presente. Depois de nos oferecermos à multidão, voltamos para o Palácio de Kensington. Entramos por 2 imensas portas pretas, fomos aos aposentos da mamãe, atravessamos um longo corredor e entramos em um quarto à esquerda. E o vizinho começou a cortar a grama novamente. Lá estava o largo caixão, marrom escuro de carvalho inglês. Eu de fato me lembro, ou estou só imaginando que estava coberto pela bandeira do Reino Unido? A bandeira me hipnotizou.
Talvez por causa dos jogos de guerra da minha infância, talvez por causa do meu patriotismo precoce, ou talvez porque estivesse há dias ouvindo rumores sobre a bandeira, a bandeira, a bandeira. Era só sobre isso que as pessoas falavam. Estavam em pé de guerra porque a bandeira não tinha ficado a meio mastro no Palácio de Buckingham. Não interessava que a bandeira jamais ficava a meio mastro. Acontecesse o que acontecesse, ela era hasteada quando a vovó estava em casa e recolhida quando ela estava viajando. E ponto final. Só lhes interessava ver alguma demonstração oficial de sofrimento e ficaram furiosos com sua inexistência. Isso é, foram instigados a se enfurecer pelos jornais, que tentavam desviar o foco do papel que tinham tido no desaparecimento da mamãe. Eu me lembro de uma manchete dirigida incisivamente à vovó: "Mostre que você se importa." Que esplêndido! Vindo dos mesmos demônios que se importavam tanto com a mamãe a ponto de persegui-la dentro de um túnel do qual ela jamais emergiu. A essa altura eu já tinha entreouvido a versão oficial dos acontecimentos. Paparazzi tinham perseguido mamãe pelas ruas de Paris e túnel adentro, onde sua Mercedes bateu numa parede ou pilar de cimento, matando ela, seu amigo e o motorista. Parado diante do caixão coberto pela bandeira, me perguntei: será que a mamãe é patriota? O que a mamãe pensa de verdade sobre a Grã-Bretanha? Alguém se deu ao trabalho de lhe perguntar? Quando é que eu mesmo vou poder perguntar para ela? Não consigo me lembrar de nada que a família disse naquele instante. Uns para os outros ou para o caixão. Não me lembro de nenhuma palavra entre mim e o Willie, embora me lembre das pessoas ao nosso redor dizendo que os meninos parecem traumatizados de guerra. Ninguém se deu ao trabalho de cochichar, como se estivéssemos tão traumatizados que havíamos ficado surdos. Houve alguma discussão sobre o funeral do dia seguinte. Conforme o último plano, o caixão seria carregado pelas ruas em uma carruagem puxada por cavalos da tropa do rei, enquanto eu e o Willie seguiríamos a pé. Parecia uma tarefa e tanto para 2 meninos. Vários adultos ficaram horrorizados. O irmão da mamãe, tio Charles, fez um escândalo. Vocês não podem obrigar esses meninos a andar atrás do caixão da mãe. É uma barbaridade. Um plano alternativo foi posto em marcha. O Willie andaria sozinho. Ele tinha 15 anos, afinal. Deixe o mais novo fora disso. Poupem o reserva. Esse plano alternativo foi enviado ao alto escalão. A resposta veio: tem que ser os 2 príncipes. Para ganhar simpatia, provavelmente. Tio Charles ficou furioso, mas eu não. Não queria que o Willie passasse por uma provação daquela sem mim. Temperamento. Temperamento. Quem é que tem essa empatia? Qual é o temperamento, né? Que tem essa empatia assim pelo outro, cuidando do irmão mais velho. Caso os papéis se invertessem, ele jamais iria querer, aliás, permitir que eu ficasse sozinho. Essa é a cabecinha dele, né? Portanto, a manhã chegou. Clara e precoce, e lá fomos nós, todos juntos. Tio Charles à minha direita, o Willie à direita dele, seguido pelo vovô. E à minha esquerda estava o papai. Reparei logo que o vovô parecia muito sereno, como se aquele fosse apenas mais um compromisso real. Eu via seus olhos claramente porque ele olhava para frente. Todos olhavam, mas eu olhava para o chão. E o Willie também. Eu me lembro de me sentir entorpecido, lembro-me de cerrar os punhos, lembro-me de sempre manter uma fração de Willie no canto da minha visão e de tirar muita força disso. Força da presença do outro, temperamento, vai vendo. Acima de tudo me lembro dos barulhos, dos estalos das rédeas e dos trotes dos cascos dos 6 cavalos marrons suados, dos rangidos das rodas da carreta de canhão que puxavam, uma relíquia da Primeira Guerra Mundial. Alguém explicou o que me parecia certeiro, já que a mamãe, por mais que amasse a paz, volta e meia parecia uma soldada, fosse guerreando contra os paparazzi ou contra o papai. Eu acredito que vou me lembrar desses barulhos para o resto da vida, porque formavam um contraste nítido com o silêncio generalizado. Não havia nenhum motor, nenhum caminhão, nenhum passarinho, não havia nenhuma voz humana, o que era impossível, pois havia 2 milhões de pessoas nas ruas. O único sinal de que marchávamos por entre um vale de humanidade era um ou outro lamento. Depois de 20 minutos, chegamos à abadia de Westminster. Nos acomodamos em um banco comprido. O funeral começou com uma série de leituras e panegíricos e culminou com Elton John. Ele levantou devagarinho, rigidamente, como se fosse um dos grandes reis enterrados há séculos debaixo da abadia, de repente ressuscitado. Andou até a parte da frente, sentou-se a um piano de cauda. Existe alguém no mundo que não saiba que ele cantou Candle in the Wind, em uma versão que reformulou em homenagem à mamãe?
Não sei dizer se as cenas que tenho em mente são daquele momento ou dos vídeos que vi desde então. É possível que haja vestígios de pesadelos recorrentes, mas tenho uma lembrança pura, incontestável, do clímax da música e dos meus olhos começando a arder e das lágrimas quase caindo. Quase. Já no final da cerimônia veio o tio Charles, que usou o tempo que lhe cabia para explodir com todo mundo, família, nação, imprensa, por perseguir a mamãe até levá-la à morte. Dava para sentir a abadia, a nação lá fora se encolher por conta do golpe. A verdade dói. Em seguida, 8 guardas galeses se apresentaram e içaram o enorme caixão chumbado, agora coberto pelo estandarte real, não a bandeira do Reino Unido. Alguém tinha feito a troca, uma quebra extraordinária de protocolo. Até eu era capaz de reconhecer. Eles também cederam à pressão e baixaram a bandeira a meio mastro. Não o estandarte real, é claro, apenas a bandeira do Reino Unido. Ainda assim, uma concessão sem precedentes. O estandarte real sempre foi reservado aos membros da família real, que não era mais o caso da mamãe. Isso significava que tinha sido perdoada? E não estava meio tarde para isso? Eram mais perguntas que eu não conseguia formular. Que dirá fazer a um adulto, enquanto o caixão era lentamente retirado e depositado em um carro fúnebre preto? Depois de uma longa espera, o carro foi embora, mantendo o mesmo ritmo ao percorrer as ruas de Londres, que se agitavam por todos os lados com a maior multidão que essa cidade imortal já viu. 2 vezes maior do que as multidões que celebraram o fim da Segunda Guerra Mundial. O carro passou pelo Palácio de Buckingham, seus arredores, foi aos subúrbios, a Park Lane, depois a A41, passou pela Finchley Road, a Hendon Way, o viaduto Brent Cross, a North Circular, depois a M1, a Junction 15A, depois a A43, a A45, a A428 e entrou em Harleston, antes de cruzar os portões de ferro da propriedade do tio Charles. Althorpe. Willie e eu acompanhamos pela TV boa parte desse trajeto do carro. Já estávamos em Althorpe. Fomos levados às pressas, embora tenhamos descoberto depois que não havia necessidade de pressa. Não só o carro fúnebre fez um caminho longo, como se atrasou várias vezes, porque as pessoas atiravam flores sobre ele, bloqueando a passagem e fazendo o motor superaquecer. O motorista tinha que parar o tempo todo para que os guarda-costas saltassem para tirar as flores do para-brisa. Um dos guarda-costas era o Graham. O Willie e eu gostávamos muito dele. Sempre o chamávamos de Crackers, por causa do biscoito Graham Cracker. Achávamos o trocadilho hilário. Quando o carro fúnebre enfim chegou a Althorpe, o caixão foi retirado e carregado até o outro lado do laguinho, passando por uma ponte construída às pressas por engenheiros militares, rumo a uma ilhota, e ali ele foi posto em cima de uma plataforma. Willie e eu atravessamos a mesma ponte a caminho da ilha. Disseram que as mãos de mamãe estavam entrelaçadas sobre o peito e que entre elas tinham posto uma foto minha e de Willie, talvez os 2 únicos homens que a tinham amado de verdade. Sem dúvida, os 2 que mais a amavam. Passaríamos a eternidade sorrindo para ela na escuridão. E talvez tenha sido essa a imagem, quando a bandeira foi retirada e o caixão desceu até o fundo da cova, que me arrebentou. Meu corpo se contorcia e meu queixo caiu, e comecei a soluçar descontroladamente com as mãos no rosto. Tive vergonha de transgredir o ethos da família, mas não conseguia mais me conter. Está tudo bem, me reconfortei, está tudo bem. Ele se reconfortou, gente. Olha que coisa mais solitária você ter que viver a morte da mãe dessa maneira com milhões de pessoas ao seu redor. Não tem câmera nenhuma por perto. Além do mais, não chorava por acreditar que minha mãe estava naquela cova ou naquele caixão. Prometi a mim mesmo que jamais acreditaria nisso. Não importava o que dissessem. Não, eu chorava pela mera ideia. Seria insuportável de tão trágico, ponderei, se fosse verdade. Ele enterrou a mãe, acreditando que ela não tinha morrido. Então, para esse vídeo nosso, para essa parte, eu vou deixar essa ideia para a gente discutir aqui nos comentários. O que causa, que pode causar, né? E se você de repente tem uma história sobre isso, conta pra gente. O não processamento de emoções difíceis diante da vida. De uma criança, de um adolescente e até mesmo de um adulto. Você viveu já alguma coisa assim? O que te traz à memória ouvir essa história, essa parte da história? Ou o que te traz no pensamento mesmo, que te inspira a pensar, o que te leva, onde leva a sua mente a ouvir isso tudo? Eu acho simplesmente triste,
atroz. E pensar que era família real, gente, não tinha psicólogo? Não tinha. Como esse mundo ainda tá longe da consciência do invisível, né? A gente só lida com o corpo físico, que pena. De minha parte, espero que essa leitura esteja sendo prazerosa para você, que você esteja gostando e que você recomende para outras pessoas, porque vale demais. E se a vida tá corrida, ou se você simplesmente gosta dos meus comentários, chá comigo que eu leio para você. Gratidão sem limites.